Domingo, 15 de fevereiro do ano 2026. Números, capítulo de número 21. Abram suas Bíblias em Números, capítulo de número 21. Vou predicar no Antigo Testamento, não? Hace muito não predico no Antigo Testamento. Para que os irmãos não estranhem o Antigo Testamento. Vamos a predicá-lo. Não, aqui já estava lendo algumas coisas e Deus me falou no Antigo Testamento. Oi. O título da predicação, eu nem sei qual é, porque eu vou falar da promessa versus el esforço, se bem que vou falar disso também, pero o texto está falando da provisão de Deus. Deus sempre provê, não? Vou falar de fé, por suposto, de fé uma vez mais, porque tá bom que as palavras de domingo sejam de fé, não? Por aí, se necessito alguma exortação também, pero a exortação sempre é boa, porque Deus corrige el hijo que ama, não? Para que nós outros entremos em fé. A exortação para direcionar a pessoa ao caminho de fé. Se não for para isso, não és buena, não és de Deus, não és o propósito de Deus. A exortação para isso. Vamos a ler o versículo número 16, não mais, por hora. Versículo número 16 diz assim: de agir vieram a Beer. Este é o poço del qual Jeová dijo a Moisés: reúne al pueblo e lhes darei água. Bueno, o problema mais grande de caminhar no deserto, ó, a comida não era porque Deus dava a eles comida todos os dias. El maná caía do céu, eles agarravam, comiam, estavam aí. Não era algo tão incrível, o maná que te alimentava por todo um dia. Eles quedavam com uma força terrível. E os vernes eram porção doble para comer vernes de sábado. Não? Era incrível. Nadie sabe todavia lo que é isto, que se chama el maná, lo que é isto. Pero o principal problema de caminhar no deserto foi a água. Foi a água que Deus... Bueno, primeiro vamos falar de que o deserto é um símbolo, não? É um símbolo, os 40 anos no deserto é um símbolo de espera, de preparação para o povo entrar em la terra prometida, e simboliza a Jesus, não? El água no deserto simboliza a Jesus, e Deus foi usando el água, eles estarem sedentos, que era algo completamente normal, não? Que eles estivessem, todos nós outros, a necessidade mais básica que temos é as águas, às vezes quedamos com hambre e tudo mais, pero água sempre há que ser sanada, essa necessidade sim ou sim. E eles caminhando por ele deserto não tinham água todo o tempo. Não é que Deus sim mandou a coluna de fogo para proteger eles de frio à noite, e mandou as nuvens de dia para proteger de calor, não? Pero não mandou um rio, ou um riachuelito, ou uma zanja acompanhar eles com água limpa. Deus não mandou. E eles tinham, pessoas tinham, não? É que quero dizer, me isso acordar uma coisa que não pode nem falar cá na microfone, não? Depois no final da reunião eu digo, não? Me isso acordar, isso. Eles tinham, porque de pessoas? Porque tinham pessoas e tinham animais também, não? Que são entes que necessitam de água para viver, que sem água o animal se explota e morre, e a pessoa também, se não tem água, se desidrata. E Deus foi
não racionando, pero manifestando-se a ellos por meio del água. E essa água é símbolo de quê? Tanto do Espírito Santo para nós outros, no Novo Testamento, como de Jesus, de algo que eles iam ver. E Deus sempre estava aceno com que eles sacassem água da roca. Encontrava uma roca e Bajá, Moisés, lá golpeava e saía água, não? Pero acá nesse caso foi diferente. Foi diferente. Os antepassados deles já haviam cavado esse poço, pero que a hora estava seco e Deus promete a eles que vai dar água a eles de aí. Pero eles tiveram que empreender, a ser algo, não? Trabalhar. Imagina vós já querer água e todavia ter que trabalhar, não? A ser um poço, e o poço deles não era assim tão fácil aí como a Ceteves, com essas máquinas todas. Não, eles tinham que capá-la e era um poço grande, não? Uma boca grande, e entrava e baculá pala, sacando, e sacava, até encontrar água, não? Era assim. Muitos desses poços foram abertos como cisternas e outros realmente conseguiam encontrar alguma veia de água, não? Vena de água, não? Assim dizem ou não? Sim, não? Conducto, com algum conducto de água que é natural, não? Muitas delas vezes esses poços eram abastecidos pela água da chuva. Pero como era um lugar árido, acordem-se que essa região que eles estavam caminhando era um lugar árido. Acá não estava na terra prometida, todavia, eles estavam caminhando por deserto. Não é deserto de Saara, não era o deserto que eles estavam caminhando, não era um lugar de arena, não. Glória a Deus, não. Deus não ia matar eles tampouco. Na arena eles não iam conseguir viver 40 anos aí. Era um lugar de terra árida, pero era um lugar de terra. Tinha certa vegetação, não? Pero era um lugar de terra, e terra árida. E se secavam esses poços, não? Pero Deus vai já e manda eles usar Beé. E qual o significado de Beé? Literalmente, Beé significa poço. Pero o poço é um poço hecho por la mano de los hombres, não? Que alguém isso, esse poço. Então, por que Deus está usando algo diferente nesse momento para prover? Porque é justamente de isso que traz a ciência para nossas vidas no dia de hoje, não? Que Deus ele usa vários métodos. Às vezes Deus nos dá, simplesmente diz, golpear a pedra já vai sair. Ele já dá a coisa fácil para nós outros, não? Ele dá algo fácil para nós outros. Isso passa generalmente no começo de nossa fé. Vocês têm que pensar que o povo de Israel caminhando no deserto está falando da vida cristiana. E no começo do cristianismo, de nossa vida cristiana, Deus ele nos trata como bebezitos em la fé, porque somos bebezitos em la fé. Então, se é o bebê, o que nós outros hacemos com o bebê? Lo cuidamos, damos lá papija na boca, não? Hacemos lá comidita na boca. Há um ninho grande, a minha irra, não? Vai ser um aviãozito. Não vai ser escueja, não? Querer que haga isso com vó? Já não vai querer que jogue escueja, não? Não só é um bebê, é o que vai dizer. Assim é na vida cristiana. Deus, ele às vezes acha uma cosquijita em nossa pancita, um carinhozito, porque o bebê é algo terníssimo, é algo que dá gana de quedar besando todo o tempo, não? E de acendo carinho, besando e alimentá-lo. Só limpar a caca que não é algo tão satisfatório, pelo bueno. E também há que limpar a caca. Deus também limpou nossa caquita, não? Quando nós outros estávamos pensando nas cagaditas que hacíamos, quedou gravado, não? Mano, pero quem não acha uma caca, não? Uma cagada? Caca. Não pode falar essa palavra. Todos vamos ao banho e hacemos todos os dias. Pero hoje nos limpiamos. Alguém acá? Glória a Deus que não? Já não quero quedar para que alguém limpe minha cola. Já está que minha mamãe limpou quando eu era bebê. Hoje eu quero limpar minha cola. Claro que sim.
Porque o hecho de alguém limpar a cola depois de grande é por quê? Porque sofreu um acidente, não? Porque quedou mal, porque se descompôs. Eu não quero que nadie limpe minha cola. Por suposto que não. Pero Deus, ele tratava seu povo como um bebê. E dava carinho, dava atenção, hacía cosquillita na pancita deles, dava a comidita. Qual era a comida? Era uma ração balanceada, para que eles comessem. Era como uma papija mesmo, um engrudo, que eles comiam no deserto. Por quê? Porque eles estavam desenvolvendo-se com Deus. Pero acá Deus já impeça, porque acá eles já estão quase para entrar na terra prometida. Então, se Deus impeça a ser com que eles se tornem ninhos mais grandes ou adolescentes, que eles já têm que comer por si solo. Então, se a água que antes Deus hacía brotar da roca, de qualquer maneira, Deus agora hace para eles, hace diferente para eles. Que eles vajam já e abram poço e busquem, não? Poço al qual cavaram los senhores, lo qual los príncipes del pueblo e el legislador de los báculos del deserto vieram a Matana. Estou lendo o versículo número 18. Não? Agora, esse poço já haviam cavado e agora eles tinham que buscar água aí, tinham um esforço. Não ia ser algo que Deus ia dar de uma maneira dada, por assim dizer, de uma maneira tão grátis, que é só logo pela roca e sair água. Isso é muito fácil, não? É muito lindo. Já em Brasil eu já he visto, e acá eu já he visto também por meio de vídeos, o lugar de nascentes. É tão lindo ver uma nascente de la roca, de repente. E de onde está saindo? De onde vem? Não sei, pero está saindo de la pedra. Não é? É algo incrível, de la pedra começa a gotear, a brotar águas, e quando vai viajar na frente, se torna algo muito comum, com um caudal muito grande, e depois vai desaguar em um rio. Toda nascente se vai desaguar em um rio, e o rio deságua no mar, não? Salvo, o rio Jordão, deságua no mar morto, não? Também, em um mar. Todos os rios vão desaguar em um mar, mas já que o mar morto é como se for a continuação do rio, se pararmos para pensar, é mar porque a água não é doce, é salada, não? Então, Deus elogiava eles para esse momento diferente a hora do povo de Israel. Mas vamos seguir lendo, vamos ver qual foi a atitude deles, e disso também quero marcar no texto, a atitude deles em meio a tudo isso, não? Versículo 17 diz assim: então, cantou Israel este cântico. Mirá, eles pararam para cantar algo, para dar voz a Deus, para alabar a Deus. Eles tinham muita liturgia em sua vida, não? Na preparação de seu cotidiano com Deus. Eles tinham muita liturgia, muito respeito. Nós outros às vezes perdemos, não? Na igreja, a liturgia. A mim não me gusta uma reunião tão engessada, tão litúrgica, no sentido de que não pode dar nada falar nada, não? Dar um pio ou nada pode passar de diferente. Isso não me gusta. Me gusta a reunião não estática, sino movida. Não podemos. Pero também, por outro lado, está mal é despelote, não, por assim dizer. A reunião qualquer coisa passa, habla. Um falou de uma coisa e o outro falou de outra coisa. Não é possível que Deus está tão esquizofrênico, toda bipolar, não? Toda hora cambia, acabou de usar um irmão para dizer uma coisa e usou outro irmão para dizer outra coisa completamente diferente. Não, a verdade é que isso é uma desordem, é uma reunião pentecostal tradicional, que é assim, cada um não passa a dar uma palavra, chega o predicador, já não habla mais nada, só hace que administração para se a gente passar. É um descontrole total e isso não tem nada de Deus. Para mim não tem nada de Deus. E não é de isso. Vendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, nós outros vemos que eles tinham uma liturgia, uma educação, uma maneira de buscar a Deus. Não estou dizendo que isso se transforme em uma religiosidade, porque isso eu também predico de contra a religiosidade, não? Pero temos que ter reverência para entrar na casa de Deus. A casa de Deus, por supor, a casa de Deus somos nós outros, pela casa de Deus representada acá, não?
e apresentar uma reunião a Deus, adorar a Deus. Bom, tivemos um momento de adorar, tivemos um momento de falar, tivemos um momento de dízimos e ofrenda, tivemos um momento de interceder. Isso é maravilhoso, cada qual um momento. E eles quedaram esse momento acá e criaram um ambiente de adoração. Diz que eles cantou Israel este cântico: sube ao poço, a ele encantado. E o versículo 18 que eu já havia lido antes, está falando de parte de cântico, não? Poço al qual cavaram os senhores, los cavaram os príncipes del pueblo, trazendo a memória de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los importantes del pueblo que já haviam passado por esse lugar. Los hijos de Jacob já haviam passado por problemas também, trazendo à memória. Isso é maravilhoso, que os cânticos espirituais, que nós outros em nossas vidas ordenemos dessa maneira, trazendo à memória o que Deus isso. É assim que se entende no Antigo Testamento e se aplica a nossas vidas, traz lá a aplicação em nossas vidas, não? Lo cavaram os príncipes del pueblo e el legislador com seus báculos. Del deserto vieram a Matana, e de Matana a Naaliel, e de Naaliel a Bemote, e de Bemote ao vage, que está em los campos de Moabe, e a la cumbre de Pisga, que mira hacia el deserto. E aí cantaram esse cântico. Então, vocês, o cântico sigue também depois já. Portanto, diz do provenir, venir a Esbrom, edificar, preparar. Eles seguem falando de provérbios, não? Os provérbios, os ditos deles, no capítulo. Pero eu não quero me ocupar aí, eu quero me focar nesse poço e focar em que eles tiveram um trabalho nesse momento, coisas que antes Deus hacía salir água de la roca. E trazendo uma aplicação às nossas vidas, não? Isso é um antecipo à promessa que José vão receber, e antecipando a promessa, há um trabalho que temos que fazer. E de isso vinimos a falar hoje também, não? Que é um que Deus promete, e a sua promessa é entrar em abundância, sacar a escassez, trazer providência, bendição. Pero havia um trabalho que eles tinham que fazer, que eles já tinham que ir fortalecendo-se, não? Adestrando seus manos para a batalha, como diz o salmista, não, Davi? Adestrando seus manos para a batalha. Por quê? Porque a terra prometida manava leite e mel, sim ou não? A resposta é sim. Pero o que tinha? Era bueno? A terra prometida era só uma coisa boa? Tinha gigantes, tinha pueblos que eles tinham que echar, pueblos estes que eles não echaram, muitos, eles fizeram negócios, eles viram que era melhor ser negócio, pero essa era a vontade de Deus? Não. Pero isso é um pecado que podemos dizer em outra predicação. Nessa predicação agora vamos a focar no mandato de Deus. Reúne o povo. Já empieza aí dizendo, no versículo 16, não? Reúne o povo, Moisés, reúne o povo. E há uma bendição que é coletiva na igreja, não que é comunitária, é uma bendição que Deus nos quer dar juntos, tu e eu, que por isso é importante que cada irmão congregue. Imagina, quanto mais irmão na igreja, não é lindo quando a igreja está llena? Todos, um sente algo mais especial. Por quê? Porque são mais pessoas buscando a Deus. É melhor porque um se sente melhor, não? Principalmente no inverno, não? Quando está na igreja da Gena, entramos até em calor, apagamos as estufas e todo, e quando vai ver afora está frio, pero cá dentro queda calentito, porque os irmãos, como eu já digo, cada um de nós outros somos uma estufita, não? Alguns são uma estufita mais estufosa, não? E emitimos calor. E há uma bendição de Deus, e Moisés diz, reúne o povo. Agora, temos que fazer algo, porque dessa vez tem que cavar um pouco mais, tem que sacar água desse poço, e Deus não vai dar água da roca. Não? E o que eles criaram em si, diante dessa situação, não foi reclamação, não foi problema, foi o que
atitude de glória, de honor, de alabança, de loor a Deus. Qual foi a atitude deles? Alabar a Deus. Jogarei uma frase acá de um predicador que está muito linda, é já de Brasil. La loucura de la fé, hace poesias para um piso árido que evoca la aridez del agua donde não há. Muito poético, não? Claro, o piso é árido. Agora, a loucura de la fé não queda mirando o piso árido. Porque quando uno vai cavar um poço, não? Um poço para ter água, não? No caso, esteja sem poço para análise no mar, não? Ou esse poço para água também? Também para água. Vê que no campo o tipo vai com palito assim, não? Com os palos, um ovo também, dizem que aí é de onde está o lago. É verdade isso ou não? Eu já vi vários vídeos e disseram que é verdade. É verdade, não? Que vai com palo e se junta, e aí o palo diz de onde está o lago. Pode ser que seja verdade, realmente. Não, por aí há que buscar a base científica. Pero se o terreno está todo árido, não vai ser um poço aí? Não creio, não? Ou vai ter que perfurar muitos metros. Acá em Montetingolo, como é uma região muito com muitas nascentes, não? Há muitos arrojos passando por aí, e um par de casa acá tem arrojo, e foi um lugar onde foi aterrado, não? Muitos aterros aí. Então você vai, acá mesmo em minha casa, jogava um metro e um pouquinho, às vezes até menos, e já encontro água. Já encontro água em la terra que é da re úmida, não? Pero aquela terra era árida. Isso nos habla muito, porque, irmãos, às vezes nossas vidas estão assim áridas, como terra árida. Nosso entorno está árido. Não vemos uma luz já no final do túnel. A coisa está mal, a economia vai mal, as peleias no lugar, tudo vai mal, tudo vai mal. Não pude ir de vacações, está tudo mal, não? Tudo vai mal e uno pensa o quê? Já está, Deus não está comigo. Sim, pero Deus está. E Deus mandou cavar o poço. E temos que dar glória e honor a Ele, aprendendo o que isso é o povo de Israel. Dentro de tantas as coisas erradas que eles disseram coisas boas também, não? E daí isso podemos sacar essa informação. Eles tiveram uma atitude de alabança aí, aonde a loucura da fé é justamente isso, não? Que Pablo diz que é loucura para os homens, é buscar um resultado bueno, um denominador comum, algo bueno de algo que não é bueno. De algo que não é bueno. Essa é a verdade. Às vezes temos a capacidade de fazer isso em nosso trabalho, porque queremos o resultado final. Qual é o resultado final? Plata. Ou sermos promovidos se trabalhamos em relação de dependência, ou melhorar nossas relações com clientes se temos uma empresa, não? Pero na vida particular, às vezes não hacemos isso, algo que é natural nesse ser humano. Isso, o que estou falando isso, não me gusta de falar isso o que eu estou falando é ter essa atitude entre um terreno árido. Está árido, pero não importa, eu vou seguir cavando. Está árido, pero não importa, por la fé eu vou alcançar. Teremos fé em nosso trabalho para ser promovido, teremos fé em nossa empresa, em nossa escola, em nosso estúdio, pero às vezes não temos fé no dia a dia, de que Deus está trabalhando a nosso favor, de que Jesus ele já disse, não, se nós outros vemos vários versículos, não, que o poço simboliza, não, a graça e a salvação, Isaías 12:3, João 4:14, Apocalipse 22:17, pus alguns versículos acá, não é para somar, não, para deixar gordita a predicação, é lindo mandar os versículos, pero Jesus disse, ele que crê em mim, de seu interior, vá sair rios de água viva. Ele que crê. E ele que não crê, quando hacemos uma afirmação, e agarramos essa afirmação e ponemos uma negativa nela, que hacemos? Hacemos o contrário. Isso é uma das maneiras filosóficas mais básicas de pensar, não?
Se creio, do interior sai água viva. Logo, se não creio, do interior não vai sair água viva. Então, isso é um básico da fé. Então, a palavra de hoje está falando de isso, de fé. Eu já estou terminando. Foi a fé de eles que isso aparecer água. E de não desistir. De fazer com que existira algo que não existia. Vi não existir. Hoje leí, temos que ver essa fonte, se realmente está correto. Eu sigo vários canais de ciência, não? E leí algo científico que diz que eles conseguiram ver que a matéria, puderam analisar que a matéria existiu de repente, de la nada. De la nada criaram matéria. Eles puderam analisar isso. Não sei se é verdade. Estou falando acá de algo que eu não sei se é verdade. Mas se logram comprovar isso, é maravilhoso. Eu não necessito saber que essa informação é verdade ou não, cientificamente, porque eu já sei que essa informação é verdade, biblicamente. É o primeiro versículo da Bíblia, de Deus, haja, que é o verbo bara, em hebreu, que quer dizer, exista de la nada. Ele traz a existência de la nada, no que existe. De la nada não pode venir algo. Todo isso acá vindo de petróleo. Acá, mas já que tem outras pedras acá, como é cromo, que estou vendo que está cromado, é LED, tem, não? Aí depois tem aí capacitores, transistores acá dentro, potenciômetro, tem grafito, tem várias pedras acá, pero o principal acá, tem metal também. Não, é plástico, isso aqui é plástico. Então, o principal elemento acá é petróleo. Então, eu sei que tem petróleo, tem pedras, não, que eu já disse, várias pedras acá, cromo, grafito e outras pedras mais acá, nesse aparatito acá. Pero eu sei de onde vindo essa matéria-prima. Pero de la nada, só Deus. Isso é fé. É saber que Deus vai ser de la nada. Em algum momento Deus vai abrir uma oportunidade, vai ser algo. Irmãos, a hora há que crer. Eu vivo minha vida dessa maneira. Aunque às vezes, as situações adversas em minha vida, que todos nós outros teremos, me querem ahogar, não? Me querem agarrar assim por uma coisa, não deixar eu respirar. Mas eu vivo pela fé. Eu sei que em algum momento Deus vai ser algo. E que vai ser Deus? Não sei. Eu nem sei o que Deus vai ser. Eu nem imagino. Antes eu quedava imaginando, mas eu disse, sabe o quê? Vou parar isso papabada, porque isso que eu estou imaginando não tem nada a ver com o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim? Eu não sei nada. Imagina se eu creera que o que melhor para mim era o que eu pensava. Não era o melhor para mim. Porque se eu tivesse o que eu creia, o que era melhor para mim, o final não ia ser bueno. Não ia ser bueno. Então, se é Deus que sabe. Agora, eu tenho que estar com a pala. Eu sigo trabalhando, eu sigo estudando, eu sigo empreendendo, eu sigo pastoreando essa igreja com 20 irmãos, 30 irmãos, com 2 irmãos. Há dias que são 2 no mais. Há dias que não são nenhum. Já teve dias que não havia nada em La Cija. Nós outros estávamos cá e a reunião se deu igual. Depois chegou um irmão ou 2, um ou 2, aí quedou. Aí quedou. Não tenho vergonha de dizer isso para nada. Pero eu seguirei, porque eu estou remando, eu estou cavando, eu quero que esse poço se abra de água. E Deus deu essa palavra por quê? Porque essa palavra está falando de quê? O que aprendemos para terminar? De confiança, não em tempos de sequidade. Esperar a provisão de Deus. Deus vai ser. Ora, nós outros teremos que esperar, confiar e seguir trabalhando. Está falando também de unidade, que há uma bendição na unidade da comunidade, porque não cavaram o poço solo. Não foi um já cavar o poço solo. Já estavam unidos, unânimes, alabando a Deus. E que há bendição em la alabança, em alabar a Deus em tempos de dificuldade.
como na música que cantamos, não, está chorando a lábio, está sofrendo a lábio, está sem braço a lábio, não tem nenhuma voz a lábio, Deus, tua alabança, Deus escutará. E é verdade, Deus vai escutar a tua alabança. Isso é uma realidade. Não? A fé em Cristo hace com que esse poço nunca se agote de água, porque Deus, ele Jesus mesmo diz, de su interior vai tirar rios de água viva. Então, CBE nos recorda que Deus transforma esse deserto em um lugar de encontro com Ele e provisão. O poço não era só símbolo de água viva para beber, era símbolo da fidelidade divina de Deus e da abundância que Deus tem para nós outros, porque depois que quando o poço começou a salir água, saiu água para alimentar. Hermanos, quantos eixos eram? Se acordam? Era cerca de 5 milhões de pessoas. Imagina 5 milhões de pessoas. Se vocês hacen la conta aí, 5 milhões dividido por 0, por 300, vai que dá mais fácil, se quiser 300 mililitros, transformamos em mililitros. Vamos a ver quantos litros era necessário, não? Depois o mililitro tem que me multiplicar por 1000. E vamos dar aí quantos litros era necessário para um vasito no mar para cada um. Estou falando de um vasito de 300 ml, não? 300 mililitros. Imagina, Deus, e todavia tinham os animais, que tinham que tomar água também. E um boi não toma um vasito de água, toma como 15 litros, não? Um boi, um animal grande, não? Um ganado. Então, é símbolo da fidelidade divina. Deus está trabalhando em nossas vidas. Agora, cabe a nós outros crer e executar essa missão de Deus e quedar preso a essa bendição de Deus, essa provisão de Deus em meio do deserto. O poço parecia não haver nada, pero Deus foi demonstrando sua fidelidade. Deus nos provê e nos bendize, não? Nos sustene em meio ao trabalho, a la búsqueda, a la alabança, a la fidelidade, que vamos seguindo e vamos crescendo e seguindo, trabalhando, seguindo. Eu poderia dar muitos outros exemplos da palavra de Deus com o mesmo povo de Israel ou no Novo Testamento com os discípulos. Pero quero parar por acá a predicação para não quedar muito larga. Não muito falar que vamos ser ouvidos, vocês já entenderam o ponto principal da predicação de hoje. Vamos orar. Padre, te damos glória e graça por essa palavra ministrada em nossas vidas. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, fiel, Tu eres o provedor, Tu eres aquele que nos dá água no deserto, aquele que hace el água salir de la roca, pero aquele também que nos dá uma pala e diz, andar a cavar, pibe, andar a buscar, eu te vou bendizer, pero trabalhar, seguir empreendendo, seguir conquistando, seguir esperando, seguir atuando com fé, tudo se vai dar, em nome de Jesus. Damos glória e graça ao Senhor Jesus Cristo, por esse dia maravilhoso, por essa reunião esplêndida. Graças a Jesus. Amém.